Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente recebe pessoas normais, como eu e você, para falar de diferentes assuntos sobre onde elas atuam no mercado e na vida. Hoje eu tô aqui com a Thalita Lombardi, ela que é empreendedora, geradora de conteúdo, CEO da CDC Estúdio Produtora e também apresentadora do Pensando em Conteúdo. Seja bem-vinda, Thalita. Pessoas normais é ótimo. Quase deu o meu café. Obrigada, Karen. Vamos Mais lá. uma vez tá aqui, né? No Pode Tudo. Exatamente. Eu tô foi a Isa, hoje você. Que Sim. honra. Vamos lá. Então, Thalita, pra gente começar esse programa, eu acho que a gente tem que falar sobre um assunto que é muito importante, que é qual que é o momento certo da pessoa parar de gravar ali só no celular e migrar para fazer gravações profissionais em estúdio. Legal, Karen. Na verdade, assim, tudo depende. Qual é o seu objetivo que você tem com esse conteúdo. Se você quer ser um gerador de conteúdo, por exemplo, você quer ser um creator, ele começa a ter uma visibilidade, ele começa a ter marcas procurando ele para fazer publis, ele não pode mais fazer sozinho. Eu acho que esse é um momento muito importante. Começou a ter uma audiência engajada, começou a ter marcas procurando, começa a olhar as opções de estúdio que você tem para você começar a fazer um conteúdo mais profissional mesmo. Sim, sim. E aí eu acho que um ponto que pega muito quando você fala de migrar para um estúdio é o investimento, né? Uhum. Como que funciona esse investimento para começar do zero, entre aspas? Tudo depende. Né? É uma grande questão quando a gente fala com os nossos clientes, né? Tudo depende. Então, essa questão de grana é uma coisa muito relevante, claro. O influenciador, ele vai ganhar uma primeira publi, já vai gastar dinheiro com o estúdio? Sim, porque aí você vai estar mostrando uma entrega profissional da sua entrega mesmo, do seu conteúdo. Então, aí o que ele faz? O que ele pode fazer? Ele pode alugar estúdios como o nosso, que é a CDC Estúdio Produtora, que fica no Itaim, aqui em São Paulo, e gravar e ele mesmo editar. Então, veja, eu já saí de uma gravação no celular, que era super caseira, já tô lá gravando com o microfone, provavelmente que vai ser melhor do que ele tem em casa, com a câmera, que é profissional para fazer esse tipo de gravação, mas ele vai levar para casa e vai editar. Então, ele já vai pegar o tempo dele e já vai otimizar também nessa ajuda. E o estúdio, gente, vocês que geram conteúdo, o ideal é fazer mais de um conteúdo, não é lá e gravar só a publi. Se você já vai lá para gravar a publi, já tem uma grana ali, já faz um monte de conteúdinho, porque numa hora você grava muito, ainda mais que já tá acostumado com câmera, né, cara? Sim, fica muito mais fácil para o criador de conteúdo, mas e para a empresa? A empresa tem essa mesma coisa. A gente vê os funcionários fazendo muita coisa no celular. A gente vê cada coisa, menina. Que eu não posso nem citar nomes. Eu queria citar nomes, mas eu não posso. O problema é que as empresas, elas acham que elas também são criadoras de conteúdo, mas só que elas têm uma empresa por trás. Então, elas precisam se preocupar que essa qualidade tem que ser entregue do dia zero. Principalmente empresas grandes, startups, empresas do meio médico. Então, eles fazem ali um negócio num CapCut bem mal feito, legenda mal feita. Para o criador de conteúdo, ok, ele está aprendendo ali. Mas para uma empresa, fica muito feio. Então, acho que as empresas, elas têm que colocar no budget delas já essa parte de gravação em estúdio para poder aprender realmente a fazer uma coisa bem feita para o cliente final dela ficar satisfeito, né? Sim, até porque as redes sociais hoje são uma vitrine, não só para aquele cliente B2B, mas também para o cliente B2C e para aquele que é B2B2C. Todo mundo está de olho nas empresas pelo que elas estão colocando nas redes sociais. Isso já foi comprovado que é um dos principais fatores de decisão de compra, né? Com certeza. Então, é muito importante mesmo. Tem um ponto interessante que é assim, quando você vê, por exemplo, essa é uma coisa simples. Se eu tô lendo a legenda, eu vejo um erro, eu já vou sair daquele vídeo. Então, veja, às vezes a minha falta de cuidado, eu tô falando isso das empresas, com a empresa, a gente espera uma coisa muito bem produzida, muito bem feita. Então, às vezes você vai perder uma atenção da pessoa por causa de um erro de legenda. E aí você fala, em pleno 2024, a gente tem erro de legenda ainda de empresas grandes, né? É um absurdo. Exatamente, sim, é muito sério. E Thalita, a gente tá falando aqui sobre esses diversos assuntos, mas sempre que a pessoa vai entrar em contato com a CDC, qual que é a principal dúvida que elas têm? Ótima pergunta, Karen. Na verdade, chega assim no nosso WhatsApp e você bem sabe disso. Sim. Eu quero fazer um podcast. Quanto é? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que as pessoas precisam se preparar melhor para fazer boas perguntas e ter boas respostas. Então, você tem que ter uma coisa mais bem estruturada. Então, você quer começar um podcast, por exemplo, vai entrar em contato com o estúdio, já pensa mais ou menos quantos episódios vão ser, se ele vai ser uma coisa eterna, se ele vai ser um experimento, porque não adianta fazer só a pergunta de quanto custa um episódio, porque um episódio não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Então, tem que ter um planejamento. Vai ser um por mês, uma a cada 15 dias. Tudo isso vai depender para eu conseguir precificar alguma coisa para alguém. Senão, fica muito
tá bom, a hora é 450 hoje, ano que vem 500, sei lá. Mas aí quando você soma com a edição, não, mas peraí, se forem mais episódios, se forem coisas recorrentes, se for algum projeto específico, dá pra gente ajustar preço. Então é muito de como entrar em contato com os estúdios e fazer essa precificação correta, né? De você saber fazer a pergunta certa, que eu acho que esse é o maior engano. Então, também, quando as pessoas querem fazer vídeos verticais, que a gente também tem alguns kits aqui, a pessoa pensa que é muito fácil editar um vídeo vertical porque ele é menor. Não, gente, um vídeo vertical, ele tem muito mais atenção, porque quando a gente faz um vídeo para o YouTube, por exemplo, a gente não precisa colocar legenda. E como a gente falou atrás da legenda, a gente tem jornalistas que revisam aqui. Então, tudo isso vai determinar uma resposta correta dos estúdios para vocês que estão pesquisando aí. Então, uma das maiores dúvidas é como começar um podcast? Não, primeiro é você tem que pensar, fazer sua tarefa de casa e fazer a pergunta certa para os estúdios poderem orçar para vocês. Sim, é a definição, né? De você entender qual que é a sua dor e como que você vai construir isso para chegar no estúdio e ficar muito mais fácil. E acha também que vai gravar para ontem, né? Aí também tem isso, porque as pessoas vêm naquela pressa de preciso, e na hora do realmente vamos fazer, vamos resolver, a gente corre para tentar fazer dar certo. Ah, não... Mas então, vamos adiar, né, para um mês, e aí nada... Já foi. Tudo que é urgente não é urgente. Vira isso. Enfim, a gente já falou muito aqui sobre estúdio, mas a gente também faz gravações externas. Ai, adoro! Que é muito legal. E eu queria que você explicasse aqui pro pessoal como que funciona essas gravações. É uma coisa tão interessante quanto o podcast. Porque o podcast, muitos estúdios, eu vou comparar e já chego na tua pergunta. Muitos estúdios, eles alugam. A pessoa chega, vai no estúdio X, vai ter um técnico esperando ali sentado e acabou. A experiência nossa aqui do CDC Estúdio, eu acho que é o nosso diferencial. A gente chega, recebe o cliente na porta, a gente chega, ajuda ele na primeira gravação do podcast, que ele tá super nervoso, então tem esse cuidado. E na externa não é diferente, eu acho que ela é até mais especial. Porque a externa, ela acontece muito mais imprevistos, né? Porque um podcast, você tá dentro de um estúdio, num lugar, né? Todo mundo... Ambiente controlado. Ambiente controlado, obrigado, era essa palavra que eu queria. Você tá num ambiente controlado e tal, mas a externa não. Então, acontece muito de você sair e se você estiver só com câmera, ele vai ficar esperando você falar o que você tem que fazer. A nossa equipe não. O nosso diferencial, então, gente, olha aqui para a câmera de vocês. O nosso diferencial é que a equipe inteira, ela vai, né? Não é só um técnico, vai técnico, vou eu, vai a Karen, vai todo mundo, para a gente conseguir extrair o máximo de conteúdo mesmo possível dessa gravação, dessa externa. Então, vamos pensar no começo, meio e fim desse vídeo. Para que esse vídeo? É um vlog? Não, são vários videozinhos pequenos para rede social. Então, a gente vai na função, até porque hoje em dia a gente tem vídeo horizontal e vídeo vertical. Então, no externo, você tem que pensar como que eu aproveito isso na vertical e como que eu aproveito isso na horizontal. Então, a equipe nossa é 100% preparada para trabalhar em cima dessa loucura que é escolher o tipo de vídeo e anotando, fazendo depoimentos, pegando o microfone. Então, acho que é botar a camisa da empresa mesmo, todo mundo vai para sair de lá, com certeza, com um conteúdo que tem começo, meio e fim, e bem legal e bem divertido para quem for assistir depois. Legal, legal. E aí, Thalita, eu vou puxar esse gancho seu pra gente falar sobre as tendências pro ano que vem, né? As externas, a gente já percebeu que virou uma tendência esse ano, que a gente não esperava. Mas começou, né? Que eu acho que agora ela vai crescer. Exato, ela começou e a gente viu mais essa movimentação de sair para gravar. Sim. Também. Isso já acontecia, mas muito mais no celular, muito mais de uma forma muito mais simples. Caseira, né? E agora a gente tá num movimento de mudar muito. Então, qual que você acha que são as tendências das redes sociais para 2025? Eu vou começar com a tua externa. Eu acho que as empresas grandes, maiores, investidas, as que estão startups, elas querem mostrar os escritórios. Então, é uma coisa muito legal. A gente tem um case da MedSystems que tá lindo. Eles fizeram um escritório... Um escritório não, né? Um puta escritório. E tem uma sala deles que transformou em podcast. Então, ter essa experiência de mostrar para as pessoas como é o seu escritório é muito legal. Porque ele traz ali o seu escritório. Então, acho que vai aumentar as externas para o ano que vem, para podcast, vários formatos também sendo gravados nas empresas. Então, a locação, em vez de ficar só no estúdio, vai para dentro das empresas. Segunda coisa, gente, e que não vai dar para fugir. Vocês que são líderes, CEOs, gerentes, vão ter que aparecer nos vídeos. Por mais que você contrate um garoto propaganda, às vezes, que nem a gente tem a Ituran aqui. A Ituran, eles têm um garoto propaganda, que é o Henrique, e ao mesmo tempo eles têm a Priscila, que é do marketing de lá. Tem que ter gente interna fazendo conteúdo em vídeo. Tem que treinar essas pessoas. As lideranças vão ter que aparecer nos vídeos. Então, se preparar. Então, é uma agenda a mais que a pessoa tem que ter, né, pro ano que vem. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar que as pessoas têm que se preparar para aparecerem, né? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, eu acho que é morrer post estático, né? Precisa um pouquinho. Porque, na verdade,
eu acho que muita pessoa, mas tem que ter o feed ali, depois bonitinho. O feed, ele vai continuar tendo seu papel. Como eu fiz até uns stories. Você vai ter um trabalho a mais de fazer vídeo agora. Porque o post estático, ele vai continuar lá, só que ele vai ficar na frente do vídeo. Então, a pessoa viu o estático, apertou, ela vai ver um conteúdo em vídeo. Então, imagina, se a liderança não aparecer, se a galera do marketing, o estagiário do marketing, o analista do marketing não aparecer, como é que vai fazer para dar vazão para tanta coisa, né? Então, essas 3 coisinhas aí eu colocaria como tendências aí para 2025. Sim, gente, não vai ser gasto aquele tempo que você... Não vai ser perdido, na verdade. Aquele tempo que você fez de fazer um post estático, você vai continuar fazendo. Só que dentro dele você vai ter um vídeo para completar esse conteúdo. E aí a gente falou muito de podcast aqui, mas conta pra gente, Thalita, por que é importante e como que pode fazer para participar de um podcast? O podcast, ele traz autoridade. Né? Então, quando você é convidado para falar sobre algum assunto, mostra que você entende desse assunto. Então, eu acho que você participar de podcasts e tentar participar mesmo, vai lá na porta, bate nos podcasts, te dá essa visibilidade, que todo mundo quer falar alguma coisa. Mas, claro, você tem que estar preparado para falar daquela coisa, não ser uma coisa fake, que ninguém aguenta coisa fake na internet, né? Já baixa o tanto de coisa que tem por aí. Mas eu acho que é isso, essa relevância. Você também poder colocar conteúdos no seu LinkedIn, não é só Instagram, o LinkedIn agora tem uma aba só para vídeo. Então, como é que você constrói se você nunca fez vídeo antes? Vai participar de um podcast, vem participar do Pode Tudo, né? Entre em contato com a gente, que é legal. Então, você começa a ter um contato com o mundo digital de vídeo, porque você vai começar a gravar vídeo, então primeiro você dá uma entrevista. Ufa, beleza, já fui no estúdio, eu já descobri qual é a estrutura, agora já não é um bicho de 7 cabeças. Qual é o próximo passo? Gravar vídeos você mesmo na vertical. E aí eu acho que a participação no podcast é como se fosse uma entrada no mundo digital, para todo mundo que ainda não tem a coragem de fazer vídeo, porque a galera da minha geração mais velha também, ela não consegue se enquadrar direito no celular. Você sempre é metade do lado de fora, né? Então, quando você vai no podcast, você já vai saber, beleza, meu enquadramento é esse. Então, você aprende muito quando participa de um podcast. Então, quando participa de um podcast. Eu acho que isso é bem relevante aí também, até para 2025, né? Sim, sim. E é muito importante ver que a gente já teve participantes aqui do Pode Tudo que falaram, nossa, eu me senti muito bem na mesa respondendo as perguntas, porque eu tinha alguém ali comigo na mesa. Então, o podcast, ele vira um treinamento, e aí, esse treinamento que acontece sem querer nessa mesa, ele pode ser profissionalizado com uma equipe. Sim. E aí, entra na nossa pergunta aqui, que é muito importante, de por que ter uma produtora acompanhando a sua empresa, acompanhando você como criador de conteúdo, e qual que é o diferencial disso, né? Sim. Eu acho que quando você perde muito tempo no CapCut e não está focando no seu negócio, é um grande problema. Você deveria estar focando no seu negócio e deixar a gente fazer o resto. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, vejo muitos empreendedores o dia todinho ali gravando e não sei o que. Cara, mas realmente o seu business é esse? Porque a rede social, ela faz parte do seu negócio, mas ele não é o seu negócio. Você tem que ir atrás de cliente. Tanto que a gente, às vezes, peca no estúdio que a gente não posta, porque a gente está fazendo do nosso cliente. Quando a gente tem um tempinho, a gente está lá fazendo o nosso também, porque a gente prioriza a gente fazer business, fazer negócio, que eu acho que é o core das empresas. Então, gente, parem de fazer internamente. E eu acho que, assim, é muito mais barato você ter uma produtora do que você ter uma equipe interna. Que a produtora, assim, a equipe interna, a gente já viu isso. O cara tem um editor, beleza. Mas quem é o revisor? Quem é o jornalista? Exatamente, ele não tá ali sendo acompanhado no serviço pra fazer certo. Porque às vezes precisa ter um revisor, gente. Às vezes você faz, às vezes não você tem vê... que. Não, porque às vezes você vai assistir o vídeo 10 vezes e você não vai conseguir ver ele diferente. Vai ter um olhar ali de fora que vai olhar e falar, cara, você percebeu que aqui, nossa, explode a bolha, né? Tem aquele movimento de explode a bolha. Como eu não vi isso? Vai lá, se trabalha cada conteúdo, cada história, pra que fique do jeito que você quer pra postar na sua rede social. E às vezes você que é o dono da empresa não tá vendo, aí teu seguidor tá vendo, então a gente teve que chamar a atenção de cliente aqui. Gente, não tá bonito isso daqui. Então não foi só uma vez, foram algumas vezes que os clientes tinham uma pessoa interna, que é legal, mas ninguém revisava, ninguém tinha esse trabalho, porque tá todo mundo muito ocupado. Então acho mais fácil você terceirizar essa história, e não só aqui na CDC, mas qualquer produtora que tenha no Brasil, que com certeza procura, se nessa produtora tem jornalista. Porque aqui a gente tem 2 jornalistas, pelo menos, né? Então, se tem essas pessoas que são formadas para dar esse respaldo, porque todo mundo faz tudo, também não funciona, né? Sim. Fica meio zoneado. Então, Sim. acho que a CDC Estúdio Produtor, eu acho que tem esse core, né? De abraçamos os projetos,
revisamos, erramos, acertamos, mas acho que na maioria das vezes a gente consegue trazer um trabalho muito satisfatório, muito bonito, muito honesto, e a gente tem só para crescer, né, em 2025 aí. Então, quero convidá-los a conhecer cdcstudio.com.br, deixando o merchan já aqui. E, sério, gente, profissionalizem, porque o cliente final, às vezes ele nem percebe porque ele pulou o vídeo. Mas quando ele vê alguma coisa que ele não gostou, é o quê? Ele já fala, nossa, que negócio mal feito. E ele pula o vídeo, isso a psicologia ensina, e aí você perdeu um negócio por conta de você economizar R$20 numa legenda, R$100, sabe? Tipo, é um absurdo. É um descuido, a gente chama isso às vezes de economia burra, né? A gente aprender a trabalhar e investir o dinheiro da forma correta. Então é isso, pessoal. Foi muito legal esse episódio. Foi um episódio curto, mas que a gente falou sobre muita coisa importante e sobre muita coisa importante para as redes sociais e para a sua empresa. Então, se você está aí do outro lado, entre em contato com a gente. Se você quer participar do Pode Tudo, entre em contato com a gente também. A gente tem super possibilidades para você participar com diferentes pacotes, tá bom? E segue a gente nas redes sociais, viu? A gente vai colocar todas aqui na tela. Se vocês ficarem com alguma dúvida, entre em contato com a gente lá no direct. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo episódio.